Teve também a situação do Oscar, né? Piperno, Vanderlei, até o último minuto, o Oscar tentou a liberação com os chineses, o Oscar queria muito jogar no Flamengo, e ontem o Oscar ele fez inclusive uma postagem, agradecendo o carinho da torcida do Flamengo, dizendo que nesse momento não deu certo, não se concretizou, né, a negociação com o Flamengo, e eu falei com pessoas muito próximas ao Oscar, hoje pela manhã, que deixaram claro, ele ainda tem o objetivo de defender o Flamengo um dia. O Oscar ficou muito tocado com a mobilização da torcida do Flamengo nas redes sociais, ele mesmo agradeceu aí as mensagens. Piperno e Vanderlei, o Oscar, ele mudaria o patamar desse Flamengo? Porque eu costumo dizer, o Oscar valeria muito a pena, na minha opinião, se ele fosse ficar pelo menos um ano no Flamengo. Mas do jeito que os chineses queriam e que deixaram claro que aceitariam, seriam só 6 meses. Desses 6 meses, o Oscar só jogou 3 jogos na temporada. Ia precisar de pelo menos um mês para entrar em ritmo de jogo. O Oscar jogaria no Flamengo 1 mês e meio. Ele jogaria outubro e meio de novembro, porque depois já teria a Copa do Mundo, férias e pré-temporada. O Flamengo pagaria 6 meses, R$ 1.400.000 para um jogador que só jogaria 1 mês e meio. Concordo contigo, boa tarde a todos. Um jogador para um tiro muito curto, né, Vampeta? E aí que está o negócio. A temporada aqui no Brasil, aqui na América do Sul, acaba no dia 13 de novembro. E aí o Oscar chegaria também, claro que é um jogador importante, qualidade, Copa do Mundo, todo mundo sabe disso. Mas ele não seria, primeiro, o titular indiscutível do Flamengo. Ele joga em posições em que o Flamengo está muito bem servido e com jogadores, aí sim, de nível de seleção. O quarteto da frente do Flamengo é composto por jogadores de nível de seleções do Brasil e também do Uruguai. Então o Oscar não seria indiscutível. Seria importante para girar o elenco? Sim, mas eu acho que aí um investimento desse tamanho, para alguém que seria um jogador complementar, um jogador para reforçar elenco, um jogador com esse, né, com esse status, eu acho que seria demais. E eu acho que, concordo muito com o Vamp. O Vampeta, o Flamengo fez ótimas contratações para resolver o curto prazo. Ele quer vencer tudo, ele quer ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro ainda em recuperação, ele quer ser campeão de Libertadores, tem isso aí atravessado. Mas eu acho que o Palmeiras contratou pensando um pouco mais à frente, principalmente o Flaco Lopes, que é um jogador muito bom. A gente vai ver aí a postagem do Oscar, né? O Oscar fez uma postagem ontem nas suas redes sociais. Ele diz: fala, galera, queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo. Ele ainda fez uma outra postagem, tá? Logo em seguida, eu tenho aqui no celular, então eu posso... Aí, já tá aí. Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Ele deixa claro, não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá, no restante dessa temporada. Obrigado a todos, estamos juntos. Vanderlei, passando para você, quando ele diz nesse momento, ele deixa claro que ele ainda tem um interesse em um dia defender o Flamengo. O Oscar, que inclusive vazou uma foto dele com a camisa do Flamengo, e deixando claro, Davi Luiz, um dos melhores amigos do Oscar no futebol, eu sei porque eu convivi com os dois, eu já passei férias lá na casa do Davi, e o Oscar estava todo dia na casa do Davi Luiz, quando os dois jogavam pelo Chelsea. São muito amigos, inclusive as famílias. E a família do Dorival Júnior, que é o treinador do Flamengo, também é muito próxima ao Oscar e à família dele. Por isso que ele falou dos amigos que ele tem dentro do Flamengo, Vanderlei. Sem dúvida. Só faltou combinar com o dirigente chinês. Porque aí complica muito a negociação. Aliás, foi dito aqui no programa, pelo Mauro César, por todos os companheiros, que não é fácil conversar com os chineses. Até porque é sempre difícil você fazer negócio com quem é ricão. Ele não recua, aquele que tem poder, ele não recua. Veja recentemente o PSG. Quando você vai discutir com alguém que não tem problema financeiro, aí é uma dificuldade, qualquer tipo de recuo, ou de ajuste, ou de desconto, ou de concessão. É assim que funciona. Não deu certo, o Flamengo demonstrou o mesmo interesse em contratar o Oscar, tentou,
mas sabia desde o início que seria muito difícil. Com relação ao prazo, eu discordo um pouquinho do Piperno e daqueles que entendem que seria um prazo muito curto, e é verdade, o prazo no papel mesmo é muito curto. Mas eu acho que seria legal para o Flamengo ter um jogador desse porte, porque ele está no momento de mostrar que é muito poderoso. Né? Que o técnico, seja ele qual for, mas o professor Dorival está fazendo um bom trabalho, olha para o banco e não chora, fica feliz. Tem Cebolinha, tem Vidal. Se tivesse por 40 dias, 50 dias, 60 dias, não importa, o Oscar, seriam 2 timaços, né? Além daqueles que estão lá. Ô, Wander, eu até entendo, eu concordo. Só que se ele fosse jogar esses 6 meses... Não. Porque são 6 meses de contrato, você paga R$1.400.000, 6 meses... Sendo que o cara só vai jogar 1 mês e meio. Bom, ok. Nesse aspecto, eu não acho que seria válido. Eu acho que seria o Flamengo já tendo um plano para prolongar o contrato do jogador, que era o plano do Flamengo ter o Oscar por 1 ano, pelo menos. Pode ser que depois a luta fosse esse. Você conversa um pouquinho, passa açúcar na boca aí, e depois você consegue alguma coisa mais prolongada. Mas eu ainda acho que seriam... Quantos jogadores, não só no Flamengo, mas em outros, recebem dinheiro por muito tempo, não são praticamente utilizados. E não com o status e não com a exposição que o Oscar poderia levar. Então, mas eu só acho isso. Não deu certo, não deu negócio, é apenas uma observação que eu acho que não foi por causa disso que não deu negócio. Deve ter sido por outros motivos, e a gente sabe perfeitamente que jogadores em patamar importante, acabou aquela história de que quem decide, o jogador, os clubes envolvidos e o empresário. Quando é jogador importante, tem mais outros atores nessa discussão toda. Não são só esses. Então, na medida em que o cara tem status, com a reunião, Asmar e companheiros, fica mais complicada, mais difícil. Mas o Flamengo tentou. E só quero registrar que é muito importante sempre aguardar a assinatura do contrato. Antes que a assinatura do contrato aconteça, é muito difícil ou é muito arriscado cravar qualquer tipo de contratação. E deixando claro aqui, tá? Nosso companheiro Mauro César, a gente sabe como ele é, nosso rabuja favorito. Ele teve treta no Twitter e ele saiu na melhor, hein? Ele bancou desde o começo. Teve a situação do Fabrício Romano, jornalista especializado em mercado, milhões de seguidores aí em todo mundo, que bancou que o Oscar já tinha assinado e que seria anunciado, ele disse com essas palavras, nas próximas horas, pelo Flamengo. Alguns jornalistas brasileiros e youtubers brasileiros copiaram a informação do Fabrício Romano, copiaram na cara dura, e bancaram também, dizendo inclusive que o Oscar já ia treinar dentro do Flamengo. E o Mauro César o tempo inteiro, ele disse, não tem nada confirmado. Falei com o Juliano Bertolucci, que é um empresário do Oscar, e o Juliano Bertolucci me garantiu, não tem nada confirmado e os chineses estão dificultando. Então o Mauro acabou bancando essa situação, foi muitas vezes inclusive atacado por torcedores do Flamengo, que diziam que ele estava torcendo contra. E o Mauro César, então... A gente até vai falar com ele sobre esse assunto quando ele estiver aqui no Bate Pronto. Ele foi o cara que bancou desde o começo que não tinha nada certo e que os chineses iriam dificultar a situação do Flamengo, né, Bruno? Sim, e foi isso, né? A gente viu aqui no programa sempre, né? O Mauro mantendo a posição dele. Até falei com ele ontem no WhatsApp sobre isso, né? E ele manteve, era informação, não era um chute. Ele citou até o Bertolucci, que era o empresário. E o Mauro César Pereira, né? A gente até recuperou alguns twitters do Mauro César Pereira aí sobre essa situação, que a gente vai colocar aqui na tela. Aí vamos mostrar aí o Twitter do Mauro César Pereira. Ele bota: não foram poucos que me acusaram de desrespeitar o trabalho de outro jornalista. Absurdo. Basta reler o tweet abaixo para entender que a crítica foi ao complexo de vira-latas de muitos por aqui. Jornalistas acertam e erram, brasileiros ou não. Segue o fio. E aí ele relembra o que ele tuitou. Incrível como qualquer boato que chegue pela imprensa com sotaque italiano seja tratado por aqui imediatamente como verdade. É o caso de Oscar, que em momento algum negociou com o Flamengo. E aí ele coloca: pela minha apuração, em 15 de julho, não havia negociação alguma.
mas sim uma consulta ao Xangai Ports sobre a possibilidade do Oscar ser emprestado ao Flamengo. Fui atacado, ofendido por fãs de um jornalista, porque minha opinião, minha informação era diferente da dele. Loucura, segue o fio. Adiante sim, Flamengo e representantes de Oscar deixaram alinhavadas as condições contratuais para a eventualidade de ele ser liberado. Mas, sinceramente, acho que nem dava para chamar de negociação. Enfim, fatos mudam. É preciso saber acompanhar a linha do tempo. Foi aí, eu acho que é legal, já deu uma resumida dessa situação do Mauro César Pereira e deixando claro também, complexo de vira-lata para mim, que às vezes tem antiética também de muito jornalista, youtuber que copia a informação do Fabrício Romano, já que ele está lá fora, dando no Brasil, fingindo que é informação própria, sem dar crédito. E aí o Mauro César Pereira trazendo todos os detalhes, lembrando inclusive que ele foi atacado, a gente que trabalha na internet, muitas vezes a gente é atacado por fãs de outros jornalistas, mas aí é do jogo. Oscar, Vamp, na sua opinião, faria muita diferença pro Flamengo? Eu, de verdade, acho que para 6 meses não. Para 1 ano, definitivo, sim. Acho que em 6 meses ele não tiraria nem Everton Ribeiro, nem a Arrascaeta do time. Seria um banco de luxo. Não, lógico que você fala assim, o ideal seria isso aí, né? 6 meses, 1 ano, né? Mas dizer que o Oscar ia fazer a diferença, com certeza. Muita qualidade, né? Optou em largar a Europa para fazer uma carreira na China, pelo lado financeiro também. Para mim, na Copa de 2014 aqui, ele foi o melhor jogador do Brasil, daqueles... Independente do 7-1, ele estava fazendo uma Copa do Mundo boa. Jogava bem no Chelsea, vai uma levada, vai ele, vai o Ramírez, vai uma galera nessa época aí que os chineses abrem, há um monte de jogadores europeus e treinadores também para a China, né? Você falou até do valor do salário dele, jogador caro, que girava em torno de quase 11 milhões. Quase 11 milhões de reais por mês. Um dos maiores salários do mundo, né? Está entre os maiores salários de atletas de futebol do mundo, né? Seria um bom reforço, não. Ali é uma realidade. Você falou, os caras têm 3 jogos no ano. Eu digo, tem gente que todo dia não aprende. Todo dia tá lá treinando e não joga. Não, e para o técnico seria seja o técnico quem for, de plantão lá. Aí sim não tem aquela cornetagem, poupar por quê? Não, vai poupar porque realmente tem um cara que pode deixar o grande astro do time, por exemplo, descansar, legal, e vai entrar um cara de muita qualidade. Quer dizer, então aí sim. Aliás, a gente mesmo falou aqui, poxa vida, olha aí, colocaram uma foto esses dias aí, entrando ao mesmo tempo, Arrascaeta... Acho que Gabigol e Pedro. Né? Gabigol e Pedro. Você imagina? O adversário está enfrentando, atenção, 3 substituições, aí você olha para o... Vai entrar o Zé Mané, não sei o quê, você olha para o lado, é o Pedro, Gabigol e Arrascaeta. É ruim. Contra o Corinthians aconteceu isso em Itaquera, que levantou o Vidal ao mesmo tempo o Rony. Que jogue 20 minutos, mas você coloca um cara de qualidade. Isso que o Vampeta acabou de falar. Tem um cara que joga 90 minutos mais a prorrogação, não faz nada. Não faz nada, diferença nenhuma. E treina o ano todo. E é bem a carreira toda, viu?